Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast WNF, World Natural Fragrance. E nós estamos aqui com o professor Fernando Amaral, ele que é pioneiro na osmologia aqui no Brasil. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, muito bom estar aqui novamente. Fernando, hoje o nosso tema é desmistificando ou desvendando mitos e verdades sobre o óleo essencial. E eu queria, nesse episódio, que nós pudéssemos realmente abordar e desmistificar algumas crenças que são comuns em relação ao óleo essencial. Tem alguma coisa que você saiba e fala assim, nossa, isso aqui acontece, o pessoal fala muito e traz essa alusão? Bom, tem muitas, né? Mas eu acho que é o mais importante aqui, no começo desse podcast, acho que é duas palavras que você colocou, desvendar e desmistificar. Né? Acho que ambas essas palavras, elas têm a ver com aquilo que, quando nós estamos no estado de aluno, nós buscamos, né? Que é o conhecimento. Então, aluno é a ausência da luz, né? Ele está querendo conhecimento, a clareza, busca a luz. Então, um aluno, ele está em busca do conhecimento. E o conhecimento, ele traz a clareza para uma situação. Então, quando a gente fala desvendar, é como se tivesse uma venda sobre um assunto que a gente não enxerga. E desmistificar é quando tem já algo oculto, um segredo, né? Só que hoje, esse segredo pode ser também uma fantasia, pode até ser verdade, mas... Então, quando a gente coloca luz e clareza dentro do assunto, aí... Então, eu acho que desmistificar óleos essenciais é entender que o óleo essencial, ele é um recurso da natureza, né? Que está disponível desde a história do planeta, porque ele sai de uma planta aromática. Ele tem uma cultura milenar de uso, civilizações antigas que usavam queima, perfume. O perfume é a palavra, o perfume nós já falamos já que vem da fumaça, tal, né? Então a ritualística do odor, o cheiro em si, tudo isso está ligado ao óleo essencial. E era o recurso antibiótico da antiguidade, o recurso microbiológico da antiguidade. Mas ele não passava pelo micro-organismo, porque na antiguidade ninguém sabia o que era um fungo, uma bactéria. Eles só sabiam que aquele cheiro bom tirava aquele cheiro ruim. Tava ótimo. Né? E estava ótimo e viviam dessa forma. Então, acho que dentro das crenças de óleos essenciais, acho que uma das maiores que impactou na minha carreira, e hoje ela já nem faz parte do contexto, era a crença antiga de que somente um óleo que vem de determinado lugar do planeta é que tinha o efeito. Tipo geolocalização, Isso, só se viesse de lá. Por exemplo, a lavanda francesa é a única que funciona da seguinte forma XYZ. Mas hoje a gente tem lavanda na Bulgária, tem lavanda na Austrália, tem lavanda na Espanha, tem nos Estados Unidos, tem no Chile. Então, e essas lavandas que são oficinárias, eu não estou falando da lavanda que veio para o Brasil, da lavanda mesmo, da literatura da aromaterapia. Ela cresce em outros países e mesmo tendo mudado pouco, né, do perfil cromatográfico dela, do perfil químico dela, porque ela se adaptou àquela região, mas ela não se adapta tanto que ela perde a eficácia e o efeito dela. Ela só fica um pouquinho diferente. Ela traz outras propriedades, por exemplo, dependendo da região? Então, pode trazer, sim. Ela pode trazer outras propriedades, mas eu não diria que seriam outras propriedades. Eu diria que são propriedades que lá na região que aquela pessoa plantava originalmente não eram conhecidas e que foram descobertas em outros locais. E a questão do óleo essencial é incrível porque tem outra crença, né? Outra parte que na verdade não é bem uma crença, é mais assim um deboche ou a venda, né? A óleo essencial serve para tudo, né? Essa é outra questão, né? Bom, não é que ele serve para tudo. É que óleos essenciais têm afinidade sistemática. Então, sistema nervoso. Tá? Vou dar outro exemplo que a gente está na lavanda ainda conversando aqui, né? Com essa imagem de lavanda aqui no fundo. Então, voltando para a lavanda. Então, lavanda, ela tem o viés do sistema nervoso. Então, quando você cheira a lavanda, o efeito é sistema nervoso central. Mas nós temos nervo na pele. E tem dor aqui, né? Você pode sentir. E quando você aplica uma compressa quente de lavanda, numa cólica, por exemplo, numa massagem, e ela vai aliviar a dor, mas também é o sistema nervoso, entende? Então esse é o viés sistemático. Mudou a via. Isso, mudou a via. Uma delas foi tópica e a outra foi olfativa. Agora, eu vou tomar lavanda. Lavanda não é bom para tomar, por exemplo. O sistema gastrointestinal não absorve a molécula como ela
ela foi disponibilizada pela natureza para que seja usada nessa via. Se você tomar lavanda, ela tem pouco impacto no sistema nervoso. E esse daí já é uma das grandes confusões, porque eu acho que o que vem aparecendo muito é essa questão da ingestão de óleo essencial. Uhum, Eu acredito que existem várias formas, várias vias do uso de óleo essencial, uhum. e a ingestão hoje parece que é um dos mais polêmicos, vamos pensar assim. A polêmica também, ela só acontece porque existe um aproveitamento da ignorância. E aí toma que é bom. E também existe uma tendência no consumo a querer buscar um milagre em alguma coisa nova e assim por diante, né? Eu acho que tudo isso faz parte um pouco de uma crença mais, mais misticismo do que ciência em si. A via oral com óleo essencial, ela é válida, ela existe, ela é medicinal, existe. Você tem que saber aplicar, porque são substâncias concentradas, tem que saber diluir, tem que saber prescrever, tem que conhecer o organismo, tem que entender a via daquela molécula. Então, existe hoje assim uma pulverização de conhecimento, uma publicação, né, tornando público cada vez mais esses milagres e tal, mas tem muita coisa que não funciona por essa via, dentro de óleo essencial. E tem muita coisa que funciona de verdade. Mas a maior parte do que eu vejo sendo colocado no mercado são coisas que não funcionam. Tipo assim, gente, não é para tomar qualquer óleo, não é qualquer óleo que é para tomar. É isso mesmo. E, por exemplo, tem muitas vias, por exemplo, óleo cítrico, né? Eu tomo, tá na caipirinha, tá? Nada a ver. A via gastrointestinal de muitos óleos cítricos nem é uma via que ele absorve muito, porque o terpeno, a molécula lá, o denimoneno, ele funciona muito melhor por outras vias. Mas é uma via que ela fica exposta porque o sabor é gostoso, porque você já conhece, é fácil. Mas o benefício depende, você vai tomar porque você gosta, beleza. Agora, tomar com a crença de que aquilo vai melhorar a sua performance, disso, daquilo, você tem que saber o que você está fazendo. Olha, eu sempre digo, isso é polêmico, eu tomo bastante porrada por causa disso, porque eu falo que o óleo essencial não é suplemento. Não é para você usar como suplemento todo dia, X gotas por dia. Né? Cada gota de óleo essencial, anota aí, 24 miligramas, né? Você Uma gota. Uma gota. Vai somando as gotas, compare com outros fármacos, com medicamentos, entenda o que significa uma quantidade de gotas diariamente, por quantos dias e assim por diante, né? Então, existe e é princípio ativo puro, isolado, e tem as vias metabólicas, né? A gente, como você falou, né? Estudei na Suíça, tal, a Suíça é muito desenvolvida nesse assunto, né? E hoje existe dentro da Suíça plataformas científicas lá na Suíça, aonde todas essas moléculas, não só de óleo essencial, da maior parte dos fármacos, de 90% dos fármacos, são 370 mil moléculas que existem dentro do conhecimento científico e quais são os receptores e quais são as vias e assim por diante. Então, esse é um conhecimento que ele acabou ficando mais disponível por causa do Covid. Então foram montados sites para acesso científico e a gente estuda. Então ontem mesmo eu estava estudando, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava com o professor Carlos Rocha, um super pesquisador acadêmico, ele tem centenas de publicações científicas, um importante pesquisador do nosso país e, na minha opinião, uma das pessoas que mais entende de biologia celular, né? E ele já pesquisa óleo essencial, nós pesquisamos juntos já desde 2015, mais ou menos. Já são 8 anos, né, de pesquisa. Nós já temos várias coautorias, patentes e assim por diante, pesquisa científica de alto nível. E a gente estava conversando. E aí ontem nós demos uma olhadinha no beta-cariofileno por causa do sistema endocannabinoide e tal. E tem no óleo de copaíba. E óleo de copaíba é um óleo que se olha, que se conhece, que se toma bastante no país. Só que no caso, eu não estou falando do óleo inteiro, mas desse composto majoritário, beta-cariofileno, dentro da óleo de copaíba, dentro do site da Suíça, dentro do relatório global das pesquisas científicas, ele não é absorvido pela via gastrointestinal. Entende? Então, assim, tudo bem. Então, o que acontece com esse óleo? Bom, ninguém pesquisou o que acontece, porque é legítimo dentro da cultura dos índios tomar o óleo, é um recurso que eles... Sim, mas como que ele funciona? E isso não foi estudado até o fim. Mas qual que é o objetivo, Fernando? Você sabe? Por que os índios tomam? Porque normalmente eles falam, faz isso para isso, faz isso para isso.
Você sabe para que eles tomam Então, copaíba? então nós temos um pedaço da copaíba, eu já vou explicar, né? Só para não ficar distorcido o conhecimento. Nós estamos falando do beta-cariofileno, que é o que tem o receptor endocannabinoide, que assim por diante, tá. Então, pega-se um conhecimento, vai na internet e fala assim, porque o beta-caroteno, receptor, não sei o quê, então se você tomar... Mas esse é o cara que não entra. A outra parte do óleo tem outros compostos que são anti-inflamatórios. Quando é uma inflamação subcrônica, que você não percebe aquela inflamação. E também, o sistema endocannabinoide também funciona. Mas também tem o cheiro quando você aplica. Também tem a pele da mucosa, tem várias sistemáticas. Então, assim, existem caminhos que o óleo essencial percorre e uma conjunção de componentes que eu estou falando assim, que precisa ser muito mais estudado. Saiba o seu objetivo. Isso. Vamos colocar assim. Agora, se você tomar, por exemplo, esse óleo, achando que ele vai trazer um benefício, que foi essa via, que isso, aquilo, e você, a longo prazo, você não tem o resultado, mas ele deixou uma pegada metabólica, entende? Então, a gente tem que falar um pouco mais sobre essas coisas, porque o nosso sistema corporal, o sistema imune, ele tem o sistema inato, a gente nasce, que a gente trouxe da mãe, da genética do pai, a resistência hereditária que nosso pai tinha, nossa mãe tinha, passou pra gente, né? A nossa capacidade imunológica inata, você nasceu com essa inteligência, ok? Você já sabe lidar com isso, com aquilo e tal. E aí você tem aquela adaptativa, que é quando agora você pegou um resfriado do coleguinha da escola. E aí o seu sistema vai lá e te ajuda e tal. E você vai construindo isso na sua vida, vai construindo. Antibióticos. Se você tomar antibióticos, você interfere nesse sistema. Entende? E um uso aleatório, interno, sem saber por quê, em altas doses, você vai interferir nesse sistema também. Porque você vai trazer um componente que ainda é desconhecido. Assim como o nosso sistema imunológico ele está preparado para lidar com micro-organismos, mas ele não está preparado para lidar com a poluição. Poluição de metais, plásticos, conservantes, corantes, diversos tipos de xenobióticos. O xenobiótico é algo que o corpo não conhece, né? Algo que não faz parte. E nesse caso, o uso exagerado de óleo essencial pode acelerar outros tipos de processo. Por isso que a via interna ela tem que ser abordada por um profissional, por alguém que saiba indicar, durante um período específico. A posologia, vamos dizer. Exatamente. E tudo bem, gente, você quer tomar óleo? Toma o óleo. Fica à vontade, o terapeuta te ensinou, faz o que o terapeuta está falando. Só assume a responsabilidade, entende? Assume a responsabilidade que você quis tomar, você acreditou naquilo e que você foi. Tudo bem. Eu, depois de 10 anos trabalhando com óleo essencial, já tomei óleo também, já fiz um monte de coisa. Depois de 10 anos, um belo dia, passei uma gota num ponto aqui e meu corpo inteiro ficou inflamado, alérgico e assim por diante. Foi o ponto culminante. E a partir daí, muitos óleos perderam eficácia no meu corpo. Eu não posso, antes eu podia passar melaleuca puro na pele, se eu passar melaleuca puro na pele agora já fica coçando já. Já não consigo mais passar. E não tem a ver com a pureza do óleo, qualidade, porque eu rastreio tudo, eu tiro da planta o óleo, eu vejo ele sair da planta. Então não tem, essa não cola pra cima de mim, né? Que o óleo não sei o quê. Seu olho era ruim. Não tem nada a ver. Isso aí tá coisa de recalque, de quem não tem argumento para poder falar, né? Mas então esses óleos, assim, depois de 10 anos aconteceu comigo essa rejeição. Eu tive que ficar praticamente 2 anos sem sentir óleo de melaleuca, óleo de cravo, óleos que tinham a linhagem mais bactericida. Meu corpo ficou... Então essas teorias, porque eu falo ainda que são teorias que apesar de ter ciência, ainda não tem estudos específicos que determinem o que acontece, né? Em toda a farmacocinética, onde que essa molécula vai, depois que ela vai para o receptor, o que ela faz, o que ela volta. Então você ficar abusando disso é uma espécie de mundo que ainda a gente não conhece. E eu posso estar errado, pode ser excelente, pode até transformar você num ser humano superior maior. Mas eu também, como aconteceu comigo, né?
depois de um determinado tempo, eu ter acumulado muito óleo no meu corpo, eu percebi que eu tinha que ter essa janela terapêutica e ficar afastado de alguns óleos. Mas é aquela coisa, né, Fernanda? Até água em excesso faz mal. Então, Então, você citou um bom exemplo. E aí a gente tem 2 caras aqui no nosso dia a dia que a gente pode usar como exemplo. Sal e açúcar. Se a gente consome sal e açúcar todo dia, mas é um pouquinho, né? Agora, você abusou do sal. Mas Pressão quanto alta. tempo? Pressão alta é um dos sintomas, né? Retenção de líquido, problemas renais, assim por diante. E o sal pobre, né? Porque às vezes o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é um sal pobre. Então procurar um sal marinho, um sal mais rico, com mais minerais, né? Tem sais mais completos. E também o açúcar. o açúcar, a mesma coisa. E o diabetes é um outro viés, né? Então, veja só, essas moléculas também foram colocadas quando? Então, o sal, tudo bem, ele é mais antigo, ele é importante, faz parte da saúde, é mais conhecido, são minerais básicos, mas o açúcar já é uma invenção da humanidade, né? Ele estava na fruta, estava em todo lugar, e você, com aquele pozinho branco lá, que é muito gostoso, porque, né? Você coloca um pouquinho na boca, é gostoso, né? E aí, isso aqui é uma novidade. E essa novidade foi colocada quando para toda a humanidade? 1 século, 2 séculos? É recente, né? E aí você vê o resultado hoje. E é disso que eu estou falando. É a gente abusar de algumas coisas, porque a gente se empolga, e depois a gente não respeitou aquilo. Só que já outro alerta, óleo essencial é mais rápido. O óleo essencial é milagroso. O milagre, ele é algo que acontece mais rápido, né? Então, quando a gente vê as histórias, né, que estão contadas sobre os milagres de Jesus, por exemplo, era acelerar, né, o processo de cura, né? Então ele acelerava o processo de cura. E milagres existem. Se existiu esses relatos de Jesus, ele realmente fez os milagres, né? E a gente ouve outros milagres e acontecem coisas milagrosas, curas milagrosas, que quer dizer o quê? Aquela cura rápida. Eu conheço pessoas que sofriam de câncer que se curaram e aconteceu a cura. Quer dizer, não foi a ciência que curou, a cura aconteceu, né? A ciência ajuda a gente a sobreviver buscando essa cura, né? Mas então assim, quando a gente pensa nessa questão da aceleração de um processo de cura, o óleo essencial faz parte desse processo. Isso encanta muito, seduz de verdade. E a pessoa toma posse, muitas vão ficar bravas comigo, mas toma posse desse empoderamento e às vezes ela se vê como essa pessoa diferenciada. É o famoso placebo, Fernando? Não tem nada a ver com placebo. O placebo é diferente. O placebo, ele é... Assim, o que eu estou falando é o seguinte, quando uma pessoa, só para deixar, ela vê essa coisa milagrosa, ela se empolga e ela se empodera tanto que ela mesma que ela passa isso, promove isso de uma forma, e eu vejo assim, a cura, o processo de cura, a gente quer essa cura, mas o processo de cura é a cura. Porque a pessoa às vezes carrega coisas na alma que aquelas vivências dolorosas modelam ela. Sim. Então, existe um tempo. Forma, né? Forma. Então, quando você vai lá e você é o super-homem, né? Eu vou tirar a cura, eu curo 1, 2, 3 e rápido. Isso é muito sedutor, né? Você tem um poder desse. E essa sedução, ela é a presunção. Que para o caminho de cura pode até acontecer, mas não sustenta. Por isso que existem, às vezes, muitas vezes você vê pessoas se curando, e isso é válido, de situações, mas depois volta a doença. Porque a razão não foi tratada. Não foi trabalhado com a profundidade do jeito que tem que trabalhar. E por isso nós temos no Brasil um contingente de terapeutas muito bons, pessoas que acompanham, que fazem, que ajudam, que têm essa boa vontade, mas que elas têm dentro delas humildade. A humildade, ela é exatamente o contrário da presunção. A presunção não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Ela quer simplesmente determinar. É assim que eu vi, eu sei, eu vou, eu faço, eu posso, eu determino, né? Isso é um estado onde você se afasta, né, dessa capacidade de ouvir. E a humildade, a primeira característica da humildade é você ouvir. Você está aberto para ouvir. E às vezes, o Covid, por exemplo, é um grande exemplo para a humanidade de um sofrimento que a humanidade teve que ouvir, né?
Eu não posso mais ser do jeito que eu estava sendo. Então hoje tem um debate no mundo diferente, tem um cuidado diferente, mas já está indo para o esquecimento rapidamente. Porque foi uma oportunidade que a pessoa teve de entrar em si mesma, né? Porque teve isolamento, teve não poder contato social. E teve muitas mortes, muito sofrimento. Muita gente perdeu gente, né? E essas pessoas que realmente perderam alguém, elas acabaram ficando mais marcadas por esse sofrimento. E eu tenho certeza que quem perdeu entes queridos durante a Covid, hoje tem um comportamento muito mais profundo e diferente em relação ao mundo à e vida, né? à vida. Então, a gente acha que os sofrimentos são sempre ruins, mas depende, porque depende do propósito e da modelagem que aquele sofrimento provoca na pessoa. E esta pessoa, né, o ser espiritual dela também se desenvolve através do sofrimento. Não só através da alegria, mas também através do sofrimento. Né? E é o que muda, né? É o que faz a transformação. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Mas deixa eu só responder o placebo, porque o placebo, ele também existe porque existe um condicionamento, né? Intelectualmente, você pode se condicionar e isso também, ele está uma parte da crença, né? Na crença em si. Eu acredito que isso é bom, então isso tem um efeito. Né? Então, no placebo, você acredita que está tomando remédio, mas está tomando água. Ou um pó vazio, que não tem nada. Mas você acredita. Então, o efeito placebo é quando eu falo para você, toma esse copo d'água, que esse copo d'água vai tratar todos os seus problemas. E se você acredita, porque eu tenho algo que faça você acreditar, muitas vezes acontece uma melhora em você. Mas foi você que conseguiu uma conexão através dessa alegria, da felicidade, da esperança, que provocou esse estado de espírito que fez essa reação no seu corpo. Posso pensar que eu mudo a minha própria química corporal? Então, como você muda a sua química corporal? Pelas emoções também? Então, aí é que nós... Calma, então vamos chegar lá, né? Como que a gente produz essa substância? Se eu te der um susto agora... Adrenalina. Mudei a sua química corporal. Se eu ficar conversando com você bem devagarzinho... Vai dando um soninho. Isso. Eu posso mudar a sua química corporal. Se eu falar rapidamente, muito rápido e tal, eu vou interagir de uma forma com você. Você emocionalmente está recebendo essas informações e o seu corpo está produzindo químicas adequadas para que você reaja, para que você sinta o que está acontecendo. Então, a gente pensa muito na química, mas a química, ela vem de um mundo mais sutil, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Esse mundo mais sutil são as emoções, né? A alma ali, a vivente, né? Aquela parte do nosso corpo que reage às emoções. Uma dor física... Bati o dedinho na mesa. Isso. Ela passa rápido. Uma dor emocional demora. Você foi traído, uma decepção, magoado, um trauma, né? Um susto, uma perda. Morreu a pessoa que você gostava. Com você não aconteceu nada fisicamente. Entendeu? Não saiu nada, nenhum pedaço do seu corpo. Mas aquela dor. Então, este local onde a gente sente essas coisas é o laboratório da química do corpo. Por isso, o estado de espírito, ele ajuda o estado de espírito, ele que monta essa estrutura. Um estado de medo vai ter adrenalina, um estado de estresse é cortisol. Um estado de paz, você tem GABA, você vai dormir melhor, né? Então, é diferente. E aí que os óleos atuam, Fernando, é justamente ajudando essa fábrica a produzir ou mais, ou menos, ou a quantidade adequada? Então, os óleos essenciais, eles atuam em 3 situações. A primeira e mais imediata da atuação é a memória. Se a sua avó te batia com lavanda, você vai odiar o cheiro. O cheiro vai lembrar. E aí, a neurotransmissão vai ser diferente para você do que para mim. A minha experiência com lavanda, a primeira vez que eu senti lavanda pura, óleo, foi a melhor noite de sono da minha vida. Peguei uma gota no travesseiro e fui embora.
No outro dia eu falei, nossa, que noite de sono. Isso gravou. Eu falei, eu vou estudar isso. Isso é demais. Nossa, aonde vai, né? Então, veja só, né? O meu estado emocional, quando eu sinto lavanda, ele sempre traz essa memória. Então, a memória, tá? Ela comanda o sentimento. E o sentimento comanda a química. O óleo essencial, ele carrega a memória, a sensação e a química. Então, ele acelera o processo. Porque ele também tem a química que é coadjuvante no processo. Porque ele conecta com o receptor também. E faz acontecer. Eu vou dar um exemplo que vai ser fácil de vocês entenderem. Para todo mundo, né? Pensa num cheiro de comida. Né? Você tá lá agora de olho fechado. Cheiro gostoso, uma comida. Eu venho a memória. Lembrou até o gosto. Comida gostosa, comida que minha avó fazia, minha mãe fazia, minha tia, comida do meu parceiro, minha parceira ali. Lembrou, né? Aí vem a sensação de fome. Deu fome. Eu não tava com fome. Deu fome, né? A gente fala assim. E aí vem o roncar do estômago. E vem a salivação, que é a parte física da história. Então, primeiro a memória, depois a sensação, e aí chegou o físico. Agora vamos fazer o contrário. O cheiro de comida estragada. Você estava com fome, mas aquele cheiro, sistema de defesa, a memória, opa, não come isso aí está estragado. Sensação, embrulha o estômago, seca, né, a mucosa bucal, você fica com a boca seca, e ânsia de vômito. Né? Então, a sensação de perda de fome. Então, essa rota, o óleo essencial, ele atua nessas 3 formas. Ele vai na memória, começa a trabalhar, gera uma sensação que faz os neurotransmissores, e ele tem também a substância química que conecta no meio de tudo isso e sustenta isso. E essa é a diferença do óleo para a essência. Porque a essência, ela é mais limitada na relação de sustentação do efeito. O cheiro é gostoso, ele acontece, vem a sensação, vem a memória, por isso que a gente compra perfume e tudo mais. Mas no caso do óleo essencial, ele é mais rico em receptores e muito mais metabólico. Ele foi desenvolvido no mundo nessa afinidade biológica com a planta desenvolveu, o corpo entende planta, o corpo come planta. Planta entra no corpo. E o corpo entra na planta, porque quando a gente morre, né, é igual o Rei Leão, né? Quando nós morrermos, nós vamos alimentar a planta, né? Porque ele falava da zebra, né? Nós caçamos a zebra come grama. E nós comemos a zebra, né? E a zebra come grama. Sim. Quando a gente morrer, a gente vira terra e vira grama que a zebra vai comer. Então tá tudo interligado, né? E essa que é a grande observação de tudo isso, é entender que você pode fazer parte disso. Você pode deixar essas moléculas entrarem, vivenciar, não pelo racional, não pela presunção, mas como uma criança curiosa. O que essa molécula faz comigo, né? O que esse cheiro desperta? Esse eu não gosto. Ótimo. As coisas ruins são boas. Por que eu não gosto desse? Putz, isso aqui me lembrou uma coisa. Eu acho que eu ia num lugar lá, tinha um cheiro parecido. Quero evitar. Evite. Porque quando a gente não gosta, né, do óleo essencial ou do cheiro, ele não provoca aquele efeito sensorial igual a comida estragada também faz. Então não dá aquela liga toda. Te incomoda. E às vezes, pessoal, né, o excesso faz isso acontecer. Quando você absorve muito através de, por exemplo, quando a gente falou do uso interno, né, a absorção dele pela via oral, dependendo do quando é absorvido, ela é 10 vezes maior. A média, né? Então a academia, né, a comunidade de aromaterapia internacional fala o uso interno é 10 vezes maior. Então o risco é 10 vezes maior também de exceder e tudo mais. Tal. Então a via olfativa ela é muito rica, ela traz muitos benefícios, né? E essa é uma via que a gente deve explorar, porque na concepção original é o cheiro da planta. E o aparelho biológico que nós recebemos para sentir cheiro é o nariz. Fernando, última pergunta para a gente encerrar esse episódio. Acho que pode ser uma dúvida que a galera também tenha, porque me veio agora. O perfume, ele tem os aromas. E aí você falou sobre a diferença entre o óleo essencial e os aromas, né? Se eu uso perfume, ele tem algum efeito também por causa dos componentes? Ou não? O óleo essencial tem porque ele tem uma interação biológica. Você desmistifica isso daí pra mim. O perfume tem efeito. Tem? Se você não... Sim, muitos efeitos.
muitos efeitos. E são efeitos mais ligados ao que a gente chamaria de personalidade, né? A sua personalidade, a forma como você se desenha, né? Então, o perfume, ele vem da onde? Quem cria o perfume é um perfumista. Uhum. Mas quem assina a criação é um designer. É um design de moda. A Chanel, é o Givenchy, é o Gucci, Paco Rabanne, Paco sei lá. Rabanne, o... Natura, ou sei lá. A Natura já é uma empresa, né, em si, né? Ah, não é uma assinatura. Não é Calvin Klein. design, um Calvin Klein, isso. Então, as empresas elas também criam assinatura, tem os seus perfumistas e já são reconhecidas, né? Mas a ideia do perfume, o que dá o status é aquele designer, né? Então a gente compra o perfume porque a gente quer Um status. se posicionar, não financeiro, mas tem o emocional também. Você não consegue usar um perfume que não tenha fit com você, que não encaixe. Por que que você não consegue? Porque você sente numa outra pessoa, todo mundo já passou por isso, né? Nossa, que chique, que Ai, que delícia. cheiro gostoso, aquela pessoa tá... Que perfume você usa? Timidamente, né? Perguntando, né? Pra não dizer que você quer copiar ela, né? A personalidade de novo. E aí ela fala, e você vai na loja, e você compra e paga caro, porque tem valor, porque faz alguma coisa, porque senão você não pagaria caro, ok? Uhum. E aí você chega lá, passa em casa e pó. Não fica o mesmo cheiro. Xana, sabe que não é a mesma coisa? O que mudou? Você fica com um monte de grilo, né? Pensando, por que que isso? Por que que pra ela foi, pra mim não foi? É que o que você comprou quando você sentiu o cheiro foi a irradiação daquela pessoa. A junção do estado de espírito que ela estava junto com o perfume que formou essa personalidade que foi atraente e que teve todo esse impacto positivo. Então, esse conjunto é a atração. E você tem a sua, tem aquela que você realmente te promove, tem aquela que realmente faz com que isso aconteça. E tem aqueles que são neutros, mais comerciais. Você pode usar a qualquer hora, que tudo bem, é bege no Pantone, mas não é aquele o mais sedutor que você teria para encontrar com a pessoa amada, impactar de verdade, né? Chegar, então. Então, a parte do perfume, ela está muito ligada à personalidade. Tipo de cor que você usa, que você gosta, a intensidade da sua personalidade. Perfumes mais marcantes, provocantes, eles criam espaços de distância maior, né? Tem perfumes que são mais aconchegantes, mais íntimos, que trazem mais proximidade. Então, é da característica de cada um. Mas quando você faz uma anamnese, ou seja, você mostra perfis de perfume, eu já fiz isso com vários alunos já, chama aromacologia essa aula, né? Então pega lá os perfumes, vários, né, independente da família, e a pessoa vai escolhendo. Ah, eu gostei desse, gostei desse, gostei desse, gostei desse. Aí tinha, vamos dizer que tinha 20 na mesa, e 4 ela gostou. Uhum. Aí esses 4, eles são o mesmo perfume. Só que eles têm cheiro diferente, mas eles pertencem à mesma família. Mesma raiz. O que que ela gostou? Ela gostou do perfume cítrico. Pessoas que têm mais criatividade, mais vontade comunicativa, então elas gostam mais de cítrico. Pessoas mais emocionais, mais carinhosas, mais de contato, gostam dos florais. E perfumes frutados, é mais alegre, mais descontraído. Então, isso são traços da personalidade que a pessoa tem, que ela encontra no perfume e que ela se sente representado? Isso, ela põe para fora, ela irradia, ela quer passar isso para colocar isso para fora. Esse traço da personalidade dela para ele se expandir, como se fosse um espaço maior. Mas também tem agora o outro lado, que é quando o seu cheiro natural te incomoda. E o nosso cheiro natural não falo do suor, eu falo do feromônio. E o feromônio, ele é uma perda citoplasmática de células, né, que estão numa glândula chamada glândula apócrina, que fica na axila, na região genital. Essas glândulas, elas reagem às emoções. Então, se você tiver medo, você solta um cheiro de medo. O chihuahua sabe que você está com medo dele, ele é daquele tamanho, ele parte para cima, né? E ele sente o cheiro. Mas também existe o feromônio quando você tem excitação sexual, quando você tem prazer, quando você tem medo, quando você tem sono. A gente produz esses estados. Quando você está triste, quem tem cachorro
ou gato, você tá Já, triste, o animal já fica ali. você tá triste, você vai lá ficar no seu canto lá, triste, né, curtindo sua fossa, aí de repente ele vem e para e fica aquele olhar assim pra você, né? Aí você fala, nossa, ele me entende. Ele entende mesmo, tá sentindo um cheirão de tristeza ali, né? E ele entende, porque o cachorro não sabe se é rico, se é pobre. Ele comunica nesse lado mais primitivo, que nós temos isso. Só que a gente não se cheira mais, de verdade. Imagina eu, um estranho, né? Tô te vendo hoje a primeira vez. Vamos fazer como os animais. Você me cheira, eu te cheiro. Levanta o braço aí. Tudo. Mas é verdadeiro, né? Cheira a boca, cheira as axilas, cheira as partes íntimas, cheira tudo. Não é estranho para nós? Esquisito. Esquisito. Por quê? Porque cheiro tem valor. Porque cheiro é íntimo, é intimidade, tem uma barreira. Então o perfume ele entra nesse e compõe uma nova roupa externa que cria essa camada da personalidade. Que você não precisa chegar tão pertinho para descobrir. E Tô transmitindo essa mensagem à distância. E aí, só para fechar então o assunto, e quando a gente não gosta dos nossos cheiros, né? Quando a gente não aceita, eu quero mudar, tem coisas que em mim que eu não aceito, isso é tudo inconsciente, às vezes já está na consciência, a pessoa procura perfumes que vão ser equivalentes ao processo de transformação. Então, uma coisa legal para vocês ouvirem, né, também, eu dei muitas aulas na Oswaldo Cruz, em São Paulo, durante muitos anos. O curso era de aromatologia na pós-graduação de cosmetologia, né? Então, o tema perfume, ele entra muito porque todo o cosmético tem fragrância. Depois, é legal se você me perguntar sobre isso, para a gente falar no próximo episódio aqui, né? Mas, uma coisa, assim, que era muito interessante, né, é que a gente vai falando, ensinando sobre isso, e você entra no design da escolha, né, de como fazer funcionar. E isso é tão importante, é tão necessário. Então, imagina que você fez um produto, e esse produto ele tem a cor azul, mas dentro você colocou cheiro de limão. Então, o azul com o limão entra numa dissonância. Né? Não ligou. Não ligou. Vamos dizer que seja uma festa de criança, aí você vai lá e põe cedro, vetiver, patchouli, cheiros pesados, amadeirados, como se fosse da Academia Brasileira de Letras. Tá lá na festa da criança. Não dá. Então, existe uma linguagem do odor, e essa linguagem, ela tá dentro do perfume. O perfumista é uma pessoa muito sensível, os profissionais, tem uma habilidade, um nariz incrível, um cérebro incrível, uma percepção do ser humano diferente. Ele consegue enxergar essa camada invisível e desenhar. Então são profissionais muito raros, são muito valiosos. Tem craques, né, na indústria do perfume, tem os craques, né, como a gente vê no futebol, assim, o passe é que caro. ganham muito dinheiro e são pessoas, são artistas mesmo, incríveis, né, incríveis. Então eu posso pensar que o perfume ele acaba tirando o que tem dentro de mim e trazendo ao mundo uma questão de personalidade, e o óleo essencial ele acaba auxiliando nessa ativação de memórias que acabam gerando conexões e acaba mexendo na química do corpo, só que ele entra. O perfume, o caminho dele, ele também entra, né? E ele irradia mais para fora, tanto é que o objetivo do perfume também é fixar, né, por tempo, se manter, né? O óleo essencial ele é diferente, ele é absorvido e ele vai cumprir a missão dele dentro do corpo. Terapêutico. Você tem um propósito, né, com ele, você tem uma estratégia terapêutica com um propósito, mas você pode usar óleo essencial como perfume e no perfume tem óleo essencial. Porque o perfumista, quando ele pode... Porque é mais caro. Ele põe óleo essencial. E ele dá preferência pro óleo porque ele sabe que o perfume fica vivo. Ele permanece, ele se destaca. Ele agrada, ele não dá dor de cabeça. Ele faz várias coisas que, quando tem mais óleo essencial, melhor. São as moléculas naturais. Exatamente. Entendi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fernando, como sempre, é um prazer. Muito rico, muito conhecimento. E nós ficamos por aqui sobre esse episódio do Desvendando Mitos e Verdades sobre óleo essencial. Fernando, muito obrigada. E até o próximo episódio.